Olá pessoal, vamos ver agora como a gente pode usar o GeoGebra para encontrar os elementos de uma elipse, né? Então, eu estou aqui mostrando a tela do GeoGebra online, aqui na GeoGebra Classic, e aqui eu posso entrar os comandos, como eu já falei no outro vídeo, no vídeo anterior, eu posso digitar, prefiro digitar aqui no campo de entrada, né, que você acessa aqui, exibir ele aqui, exibir campo de entrada eu acho mais prático para a gente digitar os comandos. Então, eu vou entrar aqui com a equação. Qual é o objetivo desse vídeo? A gente vai colocar uma equação de uma elipse e vai ver como a gente pode usar os comandos do GeoGebra para encontrar os elementos do GeoGebra, os focos, os vértices, os eixos maior, menor da elipse e assim por diante, latus recto. Então vamos lá. Vou colocar aqui C dos pontos e a equação, uma equação quadrática em x e y. Então 73x quadrado mais 10xy, eu sempre coloco um espaço entre o x e o y, mais 97y ao quadrado, então é o circunflexo 2, né? Menos 176x, menos 592y, menos 6080. Eu já tinha feito essas contas antes para encontrar uma elipse bem bonita, como essa aí. Aqui está a equação, como eu digitei, vamos ver se está aí. Como eu digitei, né? Esse bichinho aqui é meio chato de usar, tá aí. 73x quadrado mais 10xy mais 97y quadrado menos 173x menos 592y menos 6080 igual a zero. Então vou dar um Enter, aí ele já me exibe aqui, né? Elipse. Se você fizer aquela conta do delta, né? B ao quadrado aqui, o B é 10, então B ao quadrado dá 100. 100 menos 4 vezes esse produto aqui de 73 para 97, certamente vai dar o número, né, o produto aqui desses números dá maior do que 10 ao quadrado. Então, o delta vai ser negativo, então isso é uma elipse. Tá? Então, como é que a gente descobre os elementos da elipse? Então, é só dar os comandos. Então, o comando mais simples aqui são os focos. Né? Então, eu posso escrever F igual foco da cônica, C. Aqui o comando, F igual foco C. Então, ele já determinou lá, ó, ele, como eu chamei de F e tem dois focos, ele numera, né? Foco 1 e foco 2. Beleza, são os dois focos da elipse e com os focos eu já posso encontrar o eixo, né? O eixo focal da elipse é essa reta que passa pelos focos. Então, daqui o comando é de eixo igual a reta que passa por f underline 1, que é o F1, e que passa por f underline 2. Está aqui o comando f underline 1, né? Reta f underline 1, f underline 2. Vou dar um enter e ele coloca ali a reta E, né? Está aqui a equação do eixo focal. Muito bem. No caso da elipse, a elipse tem um centro também, né? Eu posso chamar de C maiúsculo. C igual ao centro da cônica Czinho, C minúsculo. Aqui está o comando. C igual ao centro da cônica, que é esse ponto que está no meio do caminho dos focos, né? É o ponto médio desse segmento que vai de F1 a F2. Pronto, está aí. Ó. O centro da elipse. A gente tem também os vértices da elipse, né? Porque a elipse, como essa curva aqui, uma espécie de um círculo achatado, né? Um oval, você tem esses 4 pontos aqui que são pontos extremos da elipse, né? Então, a gente pode dar o comando V igual vértice com acento da cônica. No caso da elipse, como tem 4 vértices, ele vai encontrar os 4 vértices. Tá certo? Na parábola só tinha um vértice. Então aqui está o comando V igual vértice de C. Então quando eu dou esse comando, tá aqui, ó, ele já encontrou, localizou
os 4 vértices. As coordenadas aqui estão escritas em decimal, né? Provavelmente isso aqui é algo que envolve raízes e tal, tá? Mas as coordenadas do foco foram inteiras, as coordenadas do centro também inteiras, né? Muito bem. Então, já que eu tenho os vértices, eu posso encontrar o comprimento do eixo maior, que é esse eixo que vai de V1 até V2, e do eixo menor, que vai de V3 a V4. Então eu posso criar esses segmentos aqui, dar o comando, chamar de E maior, o segmento que vai de V1 até V2. Então V underline 1, vírgula V underline 2. Ops. Tá aí o comando. Deu o nome e eixo maior. Opa, sempre me atrapalho com isso aqui. É o segmento que vai de V1 até V2. Ok? Então, dando o comando, ele criou esse segmento aqui e o tamanho é esse, 19.79899. A gente pode até, se quiser, colocar esse segmento com a... Vou selecionar o segmento aqui e mudar a cor dele, botar um azul para vocês verem o segmento aí, em azul. Tá? Então, esse é o eixo maior da elipse. E eu posso também, se eu usei, né, segmento V1, V2, eu posso fazer o segmento V3, V4 para achar o segmento, o eixo menor da elipse. Então vamos lá. Vou dar o comando aqui E menor, na falta de um nome melhor, né? Vamos lá, segmento V3, V underline 3, V underline 4. Tá aí o comando. Deixa eu aumentar segmento V3 underline V4. E chamei ele de E menor. Então, dando Enter, ele criou o eixo menor aqui. Eu vou selecionar ele e botar de azul também. Tá, então, falta o quê? Falta a gente achar o latus rectum da elipse, né? No caso, o latus rectum é sempre a corda focal que é perpendicular ao eixo focal, tá certo? Então, a gente vai encontrar uma reta perpendicular ao eixo E que passa por um dos focos. Qualquer um deles vai dar o mesmo resultado. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui a reta P é igual a perpendicular que passa pelo foco 1 e é perpendicular à reta ao eixo, ao E. Então, está aqui o comando perpendicular F1, F underline 1, E. Então, Enter, ele encontrou a equação dessa reta P, mas o que eu quero, na verdade, é achar esse segmento aqui, né? Então, eu vou calcular, chamar de L, a interseção, vou dar o comando interseção da cônica com a reta P, que eu acabei de criar. Certo? Tá aqui o comando, deixa eu dar um zoom aqui. L igual a interseção da cônica C com a reta P. Então, se eu der um Enter, aqui ele encontra os dois pontos, L1 e L2. Eu vou ocultar agora a reta e vou traçar o segmento agora, o latus recto, vou chamar de LR, o segmento que vai de L underline 1 até L underline 2. Está aqui o zoom, segmento L1, L2. Muito bem. E aí, ele desenhou aqui o segmento, posso pintar ele aqui de outra cor, né? Vermelho. Então, o tamanho do segmento deu
14,5462, que provavelmente, se eu levar ao quadrado aqui, vai dar um número inteiro. Vamos ver aí. Não deu, mas é porque provavelmente não é uma raiz quadrada de alguma coisa, tá certo? Mas tá aí, a gente achou o latus rectum, o comprimento deu 14,5462. Tá aqui o latus rectum. Bom, a gente tem mais elementos na parábola. Por exemplo, a gente pode falar da excentricidade da parábola, né? Existe o comando excentricidade, vou chamar de EX aqui, a excentricidade da cônica C é um número. Então está aqui o comando excentricidade da cônica, chamei de EX. Isso é um número que, de certa maneira, mede quão achatada é essa elipse, né? Quanto menor for esse número, mais próximo de zero, menos achatada ela é, mais próxima de um círculo. Quanto maior, mais achatada ela é. E de onde vem essa excentricidade? Basicamente, a excentricidade você obtém dividindo a distância entre os focos pelo tamanho do eixo maior. Então, por exemplo, eu vou dar aqui o comando, vou fazer a distância, dividir a distância entre V1, melhor, F1 e F2, que é a distância a distância focal, a distância entre os focos, né? Vou dividir isso pela distância entre os vértices do eixo maior. De V1 até V2. Olha só o comando que eu estou dando aqui, para vocês terem uma ideia do que eu estou fazendo. Aqui, a distância de F1 até F2 dividido, essa barrinha de dividido, pela distância de V1 até V2. Se a gente calcular isso, também achamos 51,508, tá certo? Então, a excentricidade é justamente isso. É a distância entre os focos dividida pelo comprimento do eixo maior. Quanto mais achatada for a elipse, né, esse número é mais próximo de 1, porque os focos ficam bem próximos dos vértices, né? Ou de outra maneira, né, quanto mais os focos se aproximam do centro, menor é a excentricidade. Tá? Então, só para terminar aqui o vídeo, vamos botar um pontinho P girando aqui. Vou renomear ele para P. E vamos traçar agora dois segmentos que vão do foco até o ponto, do ponto até o foco, né? Ele chamou esses segmentos de F e G. Vamos calcular aqui esse valor chamado, vamos dar um nome para esse aqui, vamos chamar de K, F mais G, a soma desses dois segmentos. Então a parábola é justamente o conjunto dos pontos. Se a gente mover aqui o P, né? A soma das distâncias do ponto P aos focos é constante igual a um certo número, que vem a ser o quê? Que esse número 19,79899, a gente já viu ele aqui, ó, é justamente o comprimento do eixo maior. Então, a gente está vendo aqui que exatamente a elipse é a curva plana que tem essa propriedade. A distância dos seus pontos aos dois pontos fixos chamados focos é sempre constante. Vou animar aqui para terminar o vídeo com uma animação, né? Ok? Então é assim que a gente determina os elementos geométricos de uma elipse no GeoGebra. Existe o problema inverso que a gente trata depois, né? Dados alguns dos elementos, como é que a gente encontra a equação da elipse. Mas vamos ficar por aqui. Até mais.